porque lá nos Estados Unidos os olhos estão voltados para Donald Trump. O ex-presidente americano presta depoimento agora em um tribunal de Nova York. Ele é investigado num caso bilionário de fraude. Vamos conversar com a Mariana Giangiacomo. Mari, como é que está o dia por aí e o depoimento? Tem previsão de acabar? Oi, Tainá, a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo vai levar esse depoimento, mas olha, o juiz responsável pelo caso, Arthur Engoron, já pediu para que o advogado de Trump controle o cliente dele. Então, só para a gente ter uma noção de como esse depoimento está indo, né? Depois de Trump sair pela tangente ali na hora de responder a várias perguntas, o advogado disse isso, o juiz disse isso, pediu para que o advogado de Trump controle, então, o ex-presidente e disse que aquilo ali, a sala, né, onde acontece o julgamento, é um tribunal e não um lugar, um palco para eventos de campanha. Isso porque Trump tem tentado ali usar o tribunal para falar sobre sua política, para falar que sofre mais uma vez uma caça às bruxas, uma perseguição política. Um pouco antes de um intervalo, né, a corte saiu para uma pausa de 15 minutos. Trump disse: esse é um julgamento muito, muito injusto e eu espero que o público esteja vendo isso. E aí, então, tomou uma bronca do juiz que pediu para que o advogado de Trump controle o cliente. Agora, Tainá, nesse caso, Trump é acusado pela Procuradoria-Geral aqui do estado de Nova York de ter supervalorizado o patrimônio dele ao longo de 10 anos em registros financeiros para bancos, para seguradoras, para conseguir negócios favoráveis a ele. O juiz já deu uma sentença, na verdade, favorável à Procuradoria-Geral do estado, dizendo que sim, os valores eram mentirosos, os valores apresentados. Agora, o tribunal faz esse julgamento para decidir sobre outras questões e decidir qual será a pena a Donald Trump. Ele pode ter que pagar uma multa de 250 milhões de dólares, mas o mais prejudicial mesmo seria a proibição de fazer negócios em Nova York, a proibição de que as suas empresas façam negócios aqui no estado de Nova York. É isso que a Procuradoria-Geral quer e é isso que, claro, causaria mais prejuízo a Donald Trump. Por isso, ele está levando muito a sério, sim, esse julgamento. Ele chegou a ir até o tribunal, mesmo antes, quando a presença dele não era obrigatória. Trump foi até lá. Isso mostra, né, como ele está preocupado com essa situação. E, claro, é o primeiro julgamento de outros casos em que Trump está envolvido. Então, também pode servir como um precursor. A decisão, a sentença do juiz nesse caso pode ajudar a decidir o tom dos próximos julgamentos contra Donald Trump, né? Lembrando que ele está envolvido em uma série de problemas na justiça, enquanto tenta convencer o Partido Republicano de que é a melhor escolha para disputar as eleições presidenciais em novembro do ano que vem. E até o momento tem conseguido, né? Trump está na frente das pesquisas ali dentro do Partido Republicano e tudo indica que ele deve ser, sim, o candidato a disputar as eleições contra Biden em novembro do ano que vem. Agora, esses casos podem prejudicar muito, sim, a vida dele, principalmente em termos de campanha. Então, por isso, Trump foi ao tribunal hoje, só que não está respondendo ali as perguntas do juiz. Na verdade, ele está saindo ali pela tangente, está falando sobre questões políticas, né? Mais uma vez negando, se declarando inocente, dizendo que é vítima de uma perseguição política. E aí isso irritou o juiz, que pediu para que o advogado controlasse Donald Trump. Agora, o tribunal parou agora para um almoço, Tainá, e daqui a pouco deve voltar e a gente vai saber, então, quais os próximos passos desse julgamento, Tainá e Renata. Mariana, segue aqui com a gente, porque tem muita coisa envolvida nessa história. Mariana falou agora, né? Nós estamos nessa pausa para o almoço, mas essa primeira rodada já foi suficientemente animada, com o juiz falando que o advogado tem que controlar Donald Trump. Donald Trump, portanto, foi vestido com seu figurino habitual de político e polemista também para o julgamento. A gente estava vendo há pouco imagens, inclusive ao vivo, lá de onde está ocorrendo esse julgamento. Agora são, ó, de novo, ó, antes eram recuperados, agora a gente está vendo aí na sua tela, você vê imagens ao vivo de lá, de onde está acontecendo o julgamento, na expectativa de que ele seja retomado. Mariana, você falava, olha, já teve, nesse julgamento específico, já há uma decisão do juiz que entendeu que houve fraude repetida, fraude persistente por parte de Trump em suas empresas. Mas tem, nesse caso, outras decisões que ainda têm de sair. Por exemplo, se houve emissão de certificados falsos, se houve outros tipos de adulteração, outros tipos de fraude cometidas por Donald Trump. E esse julgamento é só
de uma enorme lista de complicações judiciais que Trump enfrenta. Queria que você rememorasse aqui, para quem está nos acompanhando, essas outras frentes de problema, porque com certeza elas serão exploradas ao longo dessa campanha, seja por Biden e seja por Trump, que, claro, diz que é perseguição, caça às bruxas, né? Ele dá aquela roupagem política que ele tanto gosta. Exatamente, Renata. Olha, só para a gente lembrar, então, os outros casos, né, contra Donald Trump, os outros problemas dele na justiça. O outro caso aqui na Justiça Civil de Nova York, em que Trump foi acusado e, na verdade, ele foi condenado, né, a pagar uma multa para a ex-colunista aqui, jornalista, que o acusou de ter sido abusada por ele ainda, um caso ainda anos atrás, mas que foi reaberto por causa de uma lei aqui de Nova York que permite que vítimas de abuso sexual entrem na justiça mesmo anos depois para tentar conseguir ali, tentar processar os abusadores, né? Então Trump foi condenado nesse caso, isso aqui na Justiça de Nova York. Também o outro caso envolvendo a ocultação de pagamentos para a atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Então aí também uma outra história em que Trump é acusado de ter feito esses pagamentos, mas ter ocultado, ter declarado esses pagamentos de uma outra forma. E isso são só então casos ligados à vida pessoal de Trump, né? Então é esse caso do abuso sexual contra a jornalista, a ex-colunista aqui de revistas de Nova York, também o caso da atriz, da atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels. Há também os casos políticos de Trump, né? Então o caso da interferência nas eleições e da tentativa de invadir o Capitólio, então o caso que tenta ligar Donald Trump à invasão do Capitólio de 6 de janeiro, então claro, cenas que chocaram o mundo todo, e também o caso da Geórgia, da tentativa de manipulação dos resultados da Geórgia. Isso é um caso separado. A Geórgia é um estado tradicionalmente republicano em que Trump conseguiu a maioria dos votos em 2020. Então são pelo menos 4 problemas aí na justiça, sem falar desse caso das organizações Trump, que é um caso que a Procuradoria-Geral do Estado de Nova York já estava atrás há muito tempo, Renata. Estava só esperando, na verdade, ele sair da presidência dos Estados Unidos para conseguir ter acesso a mais documentos de Trump que permitissem que esse caso fosse para frente. Mas há anos que essa história está na mira aqui da Procuradoria-Geral de Nova York. E tudo isso, então, a gente já falou de 5 casos, né? 2 mais ligados ali à vida pessoal de Donald Trump, outros 2 falando sobre política. Há também o caso dos documentos confidenciais encontrados em Mar-a-Lago, encontrados na propriedade de Donald Trump, documentos que deveriam estar nas mãos do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, um departamento específico para isso, mas que Trump manteve ali em suas casas, em suas propriedades. A gente viu até fotos, né, desses documentos no banheiro, no salão de festas da casa lá em Mar-a-Lago, do hotel em Mar-a-Lago. Então são muitos problemas na justiça, julgamentos marcados para o ano que vem, que é um momento em que, claro, um candidato, um pré-candidato às eleições está fazendo campanha, não quer se preocupar com questões de problemas na justiça. E certamente a oposição vai se aproveitar disso, não teria como ser diferente. Então é por isso que esse primeiro julgamento agora pode definir o tom dos próximos. E é por isso que Trump está tão preocupado, porque como o juiz vai se manifestar nesse caso, como a opinião pública, mais importante, na verdade, vai se manifestar nesse caso, pode ajudar a definir o futuro dos outros. Então, por isso, Trump vai ao tribunal, por isso ele faz discursos políticos, por isso ele tenta usar tudo isso para dizer, mais uma vez, insistir na ideia de que existe uma perseguição política aqui e que ele está sendo perseguido por estar à frente nas pesquisas de intenção de voto dentro do Partido Republicano. É isso que Trump tenta fazer nesse momento, já sabendo que, é claro, que a oposição vai usar todos esses problemas na justiça de Donald Trump para tentar desqualificá-lo, né, de alguma forma, para tentar conseguir alguma vantagem sobre isso. Mas é um cenário inédito aqui nos Estados Unidos, Renata. Um pré-candidato, ainda não oficialmente pré-candidato, né, mas o favorito para ser o candidato das eleições do ano que vem, com tantos problemas assim na justiça, sendo acusado, né? Trump se tornou o primeiro ex-presidente a ser acusado pelos Estados Unidos, receber acusações federais, criminais. Então, realmente é um cenário político inédito que começa a se delinear para as eleições do ano que vem, viu, Renata e Tainá?